soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Tua presença, aqui estamos, Senhor, na Tua casa de oração, no Teu tabernáculo sagrado, Pai, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Aleluia. Tu conheces o nosso pensamento, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes de tudo aquilo que nós estamos precisando, Pai. Tu conheces o nosso deitar, Tu conheces o nosso levantar. Por isso eu entrego todos que estão aqui na Tua casa, nas Tuas mãos, Pai. Pai, Tu tem a resposta do que nós viemos buscar. Que o Senhor venha usar o Teu Filho, Pai, como o Senhor tem usado, como uma atalaia viva na face da terra, Pai. Usa, Pai, usa. Coloca as Tuas palavras no coração do Teu Filho, Pai. Que ele venha falar tudo aquilo que o Senhor ordenar, Pai. Que ele é Teu servo, ele é Teu filho, Pai. Ele está aqui para Te servir, Pai. Todos nós somos Teu servo, Pai. Todos nós estamos aqui somente para fazer a Tua vontade. São essas bênçãos que eu Te rogo, já Te agradecendo, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, aquele que vive, que reina para todo sempre. Amém, Jesus. Glória, aleluia, Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus. Irmãos, estou muito feliz nessa noite por estar nessa casa espiritual, a qual o pastor Valdecir, grande amigo, tenho respeito, carinho, assisto quando o pastor posta lá no Face, também com o pastor Heleno. Aprendi muito com esse irmão, pensando no homem. Eu não sei como é que era João com Jesus, mas eu aprendi com o pastor Heleno, um homem carinhoso, que Deus continue te abençoando, carismático. Irmãos, vale a pena grudar com esse homem. Você vai desfrutar de muita coisa boa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, meu pastor, pela tua vida, a sua companheira, a missionária Thelma. Deus continue abençoando a cada irmão nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quero deixar aqui também meus agradecimentos, deixar um abraço juntamente com a minha família. Minha filha, ela teve um probleminha na perna, está engessada, geralmente ela me acompanha, a mais velha, mais nova agora está me acompanhando também, está um pouco anética depois do tempo. Minha esposa, ela está fazendo uma palestra por causa da faculdade dela, já está finalizando, então ela está lá na faculdade, lá com um evento que está acontecendo. Mas deixamos o nosso carinho a todos os irmãos. Deixo também um abraço da ADEMU, que é a Assembleia de Deus, unido com Cristo, pastor Marco Costa, pode nos ajudar, irmãos. O irmão que encontrar pode dizer amém? Amém. Diz assim o versículo 1: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A igreja pode se assentar. Aleluia, glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, que coisa linda, eu estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a graça de Deus, irmãos, dentro dessa casa espiritual. E o Espírito Santo estava aqui dentro de mim, palestrando uma coisa tão linda. Aquele hino que dizia assim: e eu para ali da cidade, Jesus me dará. É só para quem vai lá. Os crentes de toda a cidade, a Deus ele sempre louvar. No céu tem
ouvi falar nada diferente do que o meu pastor Valdeci está acostumado a falar. Irmãos, o Evangelho ele é simples. E eu não sei se, como a minha filha fala, eu não sei se eu estou ficando velho. Mas a grande verdade é essa. Jesus está vindo. Jesus está vindo, meus pastores. Meus irmãos. E a verdade é essa. Precisamos, como igreja, estar pronta para o arrebatamento. Aleluia. Precisamos, cada dia, ter a certeza da nossa salvação. Aleluia. Precisamos entender a nossa importância em vida, enquanto Deus nos permite a viver sobre esta terra. Entenda bem, o texto ao qual nós lemos, o irmão já conhece. No princípio, Deus criou a terra. E tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus faz, Ele é perfeito. Só que o que acontece? O versículo 2 já não é a mesma terra do versículo 1. Alguns historiadores vão dizer que a terra ela teve lá sua deformação devido à queda de um determinado anjo chamado Lúcifer. E aí a terra ficou sem forma, vazia. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Ele estava ali movimentando, olhando. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Eu, quando li essa mensagem, essa passagem, Deus poderia muito bem, pastores. A terra já perdeu seu estado original. Ele poderia destruir. Ele poderia construir uma outra, porque Ele tem todo o poder. Mas não. Mesmo dentro daquele caos, mesmo sem forma, vazia, Ele preservou ela. Ele cuidou dela. E Ele começou a dar uma nova forma novamente a ela. Irmãos, o Espírito Santo palestrou muito através dessa palavra no meu coração. Se Deus fez aquilo com a terra, trazendo ao seu estado original novamente, imagine o ser humano lá fora. Você vai observar uma coisa, e o erro vai se repetir novamente. Por quê? Porque você vai ver que quando Deus cria Adão e Eva, observa uma coisa: o inimigo, não contente com a criação de Deus, ele vai lá, porque a Bíblia já vem alertando a geração de hoje, que chegará um tempo que muitos terão comichão dos ouvidos. Precisamos ficar alerta. Irmãos, a Bíblia é o manual do crente, é o alerta. Meu Deus. E observa uma coisa: Adão e Eva, a Eva não cedeu de imediato. Aquilo ali, com o passar do tempo, todo dia a serpente ia lá e conversava com ela. Irmãos, uma grande verdade é essa: não podemos dar brecha para o pecado. E o que é pecado, evangelista? É só adultério? Não. Pecado é errar o alvo, é fazer tudo aquilo a qual está contra a vontade de Deus, é dar legalidade para aquilo que não é para dar. E precisamos entender isso. Precisamos estar atentos com isso, para que a gente não venha perder a nossa salvação. E isso é muito importante. Por quê? Observa uma coisa: que quando a serpente ela consegue o seu objetivo, irmãos, é onde que vem o declínio de toda a raça humana. Paulo vai dizer: uma vez que o pecado ele é gerado, irmãos, dá-se
vivemos dentro de um tempo, meus pastores, ao qual as pessoas não têm mais princípios verdadeiros. Valores estão se acabando. Hoje filho não respeita mais os pais. Hoje vivemos dentro de uma geração onde jovens, só porque têm uma determinada formação, acham que são maiores do que aqueles que estão sentados aqui atrás de mim. Irmãos, precisamos ter respeito a nível de experiência. Precisamos entender que por mais forma técnica nós temos, nós jamais obteremos as experiências ministradas. Não tem como. Não tem como eu chegar aqui para o meu pastor e dizer que eu sou maior do que ele a nível de intelecto, sendo que a experiência dele, irmãos, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. O que está acontecendo hoje dentro dessa geração é a ausência de respeito, meus pastores. E o que acontece por causa disso? A presença não desce. Glória! A presença não se manifesta. Porque onde não há união, não tem como Jesus se manifestar no meio. Onde não tem ali o mesmo propósito, objetivo, não tem graça. Fica sem graça. Onde não tem, irmão, a mesma comunicação. E que temos que entender o seguinte: independente de quem está em cima ou quem está embaixo, o propósito é um. Qual é o propósito? De adorar aquele que veio, aquele que foi e aquele que há de vir. Qual é o propósito, evangelista? É de podermos nos reunir e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus e que Ele vai vir buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Precisamos entender isso. E o que acontece, evangelista? Após a queda do homem, veio o pecado. Pecado, como eu falei, é raro. E juntamente com a queda trouxe consequências. De uma forma técnica, é falado sobre o pecado noético, que afeta todo o corpo, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele intelecto. Por quê? Porque você vai ver que a queda do homem produziu consequências negativas. E quais foram? Uma das primeiras coisas que trouxe foi justamente a separação do contato da natureza. Você observa uma coisa, que a primeira coisa que quando o pecado entrou na vida do homem, ele tira da árvore de uma forma totalmente desapropriada para poder fazer vestimenta. Você observa uma coisa hoje no sistema natural: o ser humano não sabe respeitar o limite da natureza. É por isso que hoje, pelo ser humano não respeitar os limites que a terra tem, é o que está acontecendo hoje. Há uma reação em cadeia natural que está acontecendo sobre algumas cidades. O homem está devastando a natureza e, como resposta, a natureza está respondendo de uma forma agressiva. E isso é provocado por quê? Pelo pecado. Pecado qual? Da ganância. Aleluia. E observa uma coisa. E uma das segundas coisas que fez com que o homem se afastasse foi da presença de Deus. O pecado faz com que o homem se afaste da presença de Deus, se distancie de Deus. O homem de Deus já estava dizendo há muito tempo atrás: o que separa o homem de Deus é o que? É o pecado. E precisamos, irmãos, ficar atentos. A Bíblia vai dizer que há caminhos para o homem que parecem ser perfeitos, mas o final dele é a morte. Por isso que Jesus vai orientar. Existem
dois caminhos, a porta larga e a porta estreita, mas entrai pela porta estreita, porque a larga é o caminho da perdição. E aí, irmãos, o que é que vai acontecer? Jesus não vai parar. Ele vai dizer assim: eu sou Aleluia. o caminho. Jesus está o tempo todo mostrando: vem para cá, vem para cá, vem para cá, segue, me aceita. Porque há uma grande verdade. Quando João vai escrever assim, em seu capítulo 8, versículo 32, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é que ele vai dizer sobre isso? A grande verdade é essa: que uma vez que você não aceita Jesus como o único suficiente Salvador, você está condenado a uma morte eterna. E não existe dinheiro que pode pagar por isso. Não existe coração bondoso que pode pagar por isso. Ah, mas o irmão, ele é bondoso, o irmão, ele não faz nada de errado. Mas se não aceitar, diz a Bíblia, e confessar perante os homens o seu pecado e renunciar às práticas pecaminosas, irmão, não tem como estar com Deus. Para estar com Deus tem que entrar no caminho. Para entrar no caminho tem que ter renúncia. Para renunciar tem que ter força de vontade. Para ter força de vontade tem que querer. Não é, irmão, de qualquer maneira. Glória a Deus. Aleluia. Não é de qualquer maneira. A segunda coisa que o pecado faz é isso. A terceira coisa, irmão, que o pecado faz, ele faz com que o ser humano ele fica doente. Quantas pessoas nós conhecemos hoje? Irmãos, eu terminei a parte de terapia, estou fazendo psicanálise, e a gente observa uma coisa, meus pastores: o que tem de pessoas doentes, de uma forma psíquica, doença da alma, pessoas, irmãos, que não conseguem mais se resolver entre si, pessoas que estão desgastadas. Essa semana o Espírito Santo falou muito no meu coração sobre isso. Eu até cheguei a postar nos status. O ser humano, ele se desgasta tanto ao ponto de observar, uma vez que ele se encontra tão desgastado, que quando ele perceber que é o tempo de ele viver, ele já não tem mais força porque está desgastado. Porque o ser humano investiu em um lado errado. Aí você vai ver o quê? Pessoas com crise de ansiedade, pessoas com dificuldades psicossomáticas, pessoas hoje que não conseguem mais dormir de uma forma tranquila, sem a dependência de remédios. O mundo cada vez mais caótico. Aí não tem como comparar com Gênesis. E a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito pairava. Para a nossa geração, isso não é tão diferente da nossa realidade. Porque Jesus vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. O mundo está vazio e sem forma. Vazio de quê? Da graça de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. O mundo está sem forma, por quê? Porque o diabo, ele faz isso. Ele deforma o ser humano. Ele adoece a natureza daquilo que Deus construiu com perfeição. O mundo, ele faz isso. Mas Jesus, ele nos diz assim: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo. E aí vai dizer assim: olha, eis que eu estou à procura dos verdadeiros adoradores. Sabe quem está procurando os verdadeiros adoradores? É o Espírito Santo que está à procura. Mas nessa noite eu achei um ambiente espiritual onde a graça desce, onde a presença
que Deus, ele olha para a quantidade não, ele quer olhar lá de cima para cá para baixo, e creio eu que ele deve olhar assim, eu quero saber como é que está o meu filho sobre a face da terra, e quando ele olha para um ambiente como esse, meus irmãos adorando, glorificando, meus irmãos enaltecendo, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você adora aqui, quando você glorifica aqui, os anjos já estão de prontidão recebendo ordem de Deus. Vai lá na casa de fulano, vai lá na casa de ciclano, enquanto eles estão me adorando, eu estou operando. Quando mais a igreja ela avança diante de Deus, se aproxima de Deus, mas a presença desce. Deixa eu te dizer, a sua presença aqui não é em vão. Enquanto você faz para Deus aqui, Deus está fazendo para você em áreas que você precisa, em áreas que você necessita, em áreas que estão limitadas. Deixa eu te dizer, não perca a oportunidade para poder adorar ao nome santo do Senhor. Quem sabe você entrou aqui preocupado, preocupada, mas quando você se rasga da presença de Deus, Deus começa a tratar de você. Deixa o Espírito Santo tratar de você nesta noite. Deixa o Espírito Santo cuidar de você nessa noite. Se permita que o Espírito Santo trate. Se permita que o Espírito Santo cuida. Se permita que o Espírito Santo sare. Se permita que o Espírito Santo renova. Deus te chamou para a grande obra. Deus te chamou para um grande ministério. Não permite, não se cala, porque o inimigo falou que você não vai longe, mas Deus manda te dizer, na noite desse dia, Ele está no controle de tudo, ainda que o controle saia da tua mão, mas nunca saiu da mão de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Meus irmãos, Santo! estamos em batalha espiritual. Estamos em guerra espiritual. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. É Deus dizendo assim: não importa o quão difícil você esteja passando, se as batalhas lhe tiraram do recurso, se as batalhas do dia a dia fez com que você perdesse algumas coisas, mas deixa eu te dizer, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de levantar não uma bandeira branca, está na hora de levantar não uma mão acendendo dizendo que não dá mais, que não aguenta mais. Deus manda te dizer, está na hora de você levantar a tua cabeça e comer deste alimento, beber dessa água. Que alimento é esse, evangelista? A Bíblia vai dizer que eu sou o pão da vida. Oh, aleluia! É Ele que está aqui nesta noite, Ele é o pão, é Ele que está alimentando a minha você. Sabe por quê? Satanás, ele tem nos observado. De repente ele olha e fala: hoje ele para, hoje ele vai jogar a toalha branca. Mas quando a gente dobra o nosso joelho e abre a Bíblia, é se alimentando do pão da água. Deixa eu te dizer, Satanás, ele pode fazer reunião no inferno para poder fazer com que você pare. Mas sabe por que você não vai parar? Porque aquele que te chamou para a boa obra é fiel para cumprir, é fiel para... irmão, se eu fosse você, eu já enchia teu pulmão nessa noite e já começava a adorar nas evangelistas. Você não sabe como é que está na minha casa. Deixa a tua casa na mão
de Deus e continue adorando. Ah, você não sabe como é que está o meu casamento. Deixa teu casamento na mão de Deus. Quem faz o impossível é Deus. Quem trabalha na tua casa é Deus. Deus é o dono da causa do impossível. Mas evangelismo, o que eu preciso fazer? Adore nessa noite. Adore nessa noite. Glorifica, exalta, enaltece neste momento. Não deixe que apague essa chama dentro de você. Ai, irmão. Ai, irmão, que coisa linda. Que coisa linda. Ai, evangelista, eu estava cansada. Eu estava cansado. Muita coisa me aconteceu. Sabe por que você está cansada? Sabe por que você está cansado? Porque absorveu o que não era para absorver. Oh, aleluia, reteu o que não era para reter. Deixa eu te dizer, você não é Deus para resolver tudo. Você não é Deus para tomar a frente daquilo que não é para ser tomado. Deixa eu te dizer uma coisa. Para de ficar dando ouvido que não é para ouvir. Oh, aleluia. A Bíblia ela é real. Ela é fato. E deixa eu te dizer uma coisa. Toma cuidado com aquilo que está no teu coração. Tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração do que? Das palavras feridas. Das pessoas que querem ver o teu mal. Deixa eu te dar um alerta. Se afasta das pessoas tóxicas. Se afasta das pessoas que querem ver a sua queda. Se afasta das pessoas que não querem vencer. Se afasta das pessoas que não querem compromisso. Se afasta das pessoas que não querem nada com nada. Anda com o homem de Deus. Anda com a mulher de Deus. Anda com pessoas que te levantem. Anda com pessoas que te botam para frente, para onde, evangelista? Por reino de Deus, por reino de Deus. O reino de Deus está sendo falado. A palavra é esta: eis que o Senhor vai vir e não vai demorar muito. A trombeta vai tocar e os mortos ressuscitarão, e aqueles que tiverem vida serão transformados em glória. Irmão, estamos vivendo dentro de um tempo que não dá mais para brincar. Ou faz parte da elite de Deus ou não faz. O joio está no meio do trigo, mas vai chegar o momento, meus pastores, que o trigo será tirado no meio do joio. Vai chegar o momento que nós, a igreja, irmão, coisa linda é ouvir aquela palavra: vinde bendito de meu Pai. Vale a pena chorar hoje, vale a pena hoje sofrer. Jesus, ele alertou a igreja: por amor a vós eu padeci e sofri, mas por amor ao meu evangelho vós serão perseguidos, vós serão decepcionados, traídos, mas vai valer a pena no final. Chora hoje para rir amanhã, chora hoje para se alegrar amanhã. Oh, aleluia, renuncia hoje para poder chegar até Cristo depois. Jesus disse: aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está preocupado com a sua conta bancária. Deus não está preocupado, meu irmão e minha irmã, com a sua vida pessoal e intelecta. Isso daí é nossa responsabilidade. O que Deus está preocupado é uma coisa: é saber para onde você está destinando a tua alma, para onde você está preparando a tua alma. Se é para o céu ou se é, mas tu não vai falar, vou. A gente precisa dar um alerta para essa geração. Inferno ainda. Olha, não é para essa geração, mas se não caminhar no caminho de Cristo, Apocalipse vai dizer: o inferno foi lançado, o diabo e todos aqueles que o seguiram. O inferno não é para a raça humana, mas se não estiver com Cristo, infelizmente.
Jesus, aleluia. Meus irmãos, nessa noite, temos uma promessa vitalícia. A promessa foi feita lá na cruz do Calvário ao ser consumido. Só que o problema, meus pastores, é que essa geração, ela não entende de mandamento. Todo mandamento, ou todo contrato, existe suas cláusulas. Pessoas têm quebrado o contrato. Pessoas têm quebrado os mandamentos. E acham que quebrando o mandamento, ainda está na garantia de poder receber e desfrutar daquilo que Deus determinou. Não é assim. Uma vez que Cristo morreu por nós, Ele nos deu a salvação. Cabe a nós agora preservar aquilo que Deus nos deu. Uma vez que eu não preservo aquilo, eu corro o risco de não receber aquilo que foi deixado para mim. Ah, irmão, que exemplo melhor se não é o do filho